Olá, estamos de volta com a parte 2 do podcast com a Nádia. E na primeira parte a gente falou sobre manipulação, nós falamos ali sobre um monte de coisa interessante, mas agora a pergunta que eu queria fazer para ela é sobre liberdade. Nádia, a liberdade existe? Nós somos livres mesmo, né? Como é que isso interfere na nossa vida, esse conceito de liberdade? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, Edgar, a liberdade é um conceito muito amplo, né? Na minha visão, né, na abordagem na psicologia transpessoal, né, e a visão da qual, obviamente, compartilho, né, nós somos livres, né, mas não é tão simples, né? Então, quando, né, a gente, né, quando a gente nasce, quando a gente vem para a vida, a gente traz aí, como se fosse, podemos dizer, né, a nossa mochilinha, né, a nossa bagagem, né, daquilo que a gente veio para cumprir, para fazer, e, né, sem entrar em questões espirituais ou nada nesse sentido, mas assim, a gente veio para cá com um propósito. Então, assim, a gente vem. E aí, chegando aqui, a gente sofre a influência do meio, né, da sociedade, de tantas coisas, né, onde a gente vem e cresce, né, inserido. Então, assim, tudo isso se mistura, né, e a gente vai crescendo, tem a primeira infância até os 7 anos, depois a segunda infância, né, o que já, né, tipo, a gente, além das nossas coisas, a gente absorve muita coisa do externo. E aí, assim, o quanto que a gente de fato é livre, né, então, assim, quando a gente toma uma decisão, sou eu mesmo que estou tomando? Alguém está tomando por mim? Né? Essas vozes, né, tipo, vão ficando na nossa cabeça, a voz da mãe, da família, do chefe, da sociedade, né? Então, assim, quando a gente traz esse tema liberdade, né, eu acho que tem esse olhar que a gente precisa explodir, né? Quando a gente vai para a vida e a gente, né, assim, o que eu estou fazendo, né? Até quanto eu estou decidindo por mim, até quanto né, o outro está decidindo por mim. Então, acho que é uma coisa sempre para a gente se perguntar, para a gente saber se a gente de fato é livre ou não. Interessante esse conceito, essa colocação sobre a liberdade e até onde as pessoas decidem por nós, né? Exato. É interessante, filosoficamente, se você olhar para a liberdade ela só existe se houver algum limite, eventualmente, né? Porque eu sou livre até aqui, eu posso empurrar esse limite, ser livre até lá, mas eu preciso, para que eu possa definir a liberdade, eu preciso ter esse limite, né? E a nossa liberdade, ela está sob a égide das nossas crenças, dos nossos valores, enfim, de todas aquelas pessoas que a gente acredita, como você falou, quer dizer, quem é que toma as decisões de fato na minha vida? Como é que eu sou livre para tomar decisões? E é interessante, porque toda vez que a gente fala que a gente é livre, a gente pensa, então eu posso, em tese, fazer aquilo que eu bem quiser. Ok, se todo mundo quiser fazer aquilo que bem quiser, o mundo vira um caos, né? Quer dizer, isso não é possível. Então as liberdades começam a ser limitadas pelas próprias liberdades dos outros, né? E uma das coisas que define a liberdade é a maneira como você se expressa nesse contexto todo, né? E esse contexto todo, que é onde você se expressa, onde você decide, onde você toma atitudes, eu estou falando de comunicação, né? Quer dizer, que de repente é a forma pela qual você se posiciona diante do mundo que pode definir essa sua liberdade, né? Então a comunicação, ela gera confusão, ela resolve a confusão também. Você fala uma coisa errada, você cria um problema. Se você fala, depois você fala a coisa certa, você resolve o problema. É a própria comunicação. E a comunicação, portanto, eu enxergo como imprescindível nesse contexto de liberdade, de decisões. Como é que você enxerga a comunicação nisso tudo? Fala um pouco para nós aí. Sim, eu acho que a questão da comunicação, né, como você bem falou, ela é uma arma, né, vamos dizer assim, né, ela pode tanto ser usada para o bem quanto para o mal, né, e assim, hoje a gente vive numa sociedade, né, onde assim, tudo tem que ser rápido, então assim,
parece que as pessoas não têm tempo mais, assim, de se comunicar. Então, assim, tem que ser tudo, assim, muito na velocidade, né? E então, assim, eu vejo assim que a comunicação, né, apesar de a gente ter tantos meios de comunicação, né, o quanto das redes sociais e o WhatsApp, e isso e aquilo, e mil coisas, mas parece que as pessoas estão desaprendendo a se comunicar, às vezes eu percebo, porque, né, tem uma questão de uma comunicação às vezes muito superficial, né? E que às vezes assim não entra num profundo, né? Que também aí esbarra um pouco na questão da empatia, né? O quanto que eu tô falando, o quanto que eu tô ouvindo, eu tô falando só com a razão, eu entendi o que o outro me perguntou, eu consigo me colocar no lugar dele para dar uma resposta num contexto e tal. Então essa questão da comunicação, eu concordo com você, né? Ela é um ponto muito importante, central. E ela, né, hoje, assim, eu vejo que tem muito isso. Tem muitos meios de comunicação, mas o quanto as pessoas, na verdade, estão ouvindo, né? Acho que antes da comunicação, quantas pessoas estão ouvindo? Né? Tem aquele texto, aquela fala tão bacana do Rubem Alves, né? Que as pessoas deveriam fazer aula de escutatória, né? Antes da oratória, né? Então está faltando muito escutatória. Eu acho que a comunicação esbarra muito nisso. Porque na verdade a comunicação é uma ferramenta para você ser compreendido, né? Quer dizer, o começo da compreensão que você quer ser compreendido é você compreender o outro, né? Quer dizer, essa relação é importante, né? Você tem que criar um vínculo. Você falou a palavra-chave aí, temos que ter empatia, quer dizer, na hora que você se posiciona no lugar do outro e ouve o que você está falando, isso pode fazer toda a diferença dentro do processo. Quando você ajuda pessoas, os seus eventuais mentorados, os seus eventuais clientes, você basicamente ajuda eles sob que aspecto? Problemas pessoais, problemas dentro do processo decisório? Como é que é o perfil das pessoas que você atende? Que tipo de coisa você costuma fazer, Nádia? Então, assim, eu falo que assim, a terapia ela é uma coisa muito artesanal, né? Então, assim, cada pessoa ela chega, né, para um processo de autoconhecimento por uma demanda específica, né? Então, assim, a gente vai fazer uma anamnese, eu vou conhecer muito a fundo a pessoa, né? Desde assim, tipo, como foi a gestação da sua mãe, como você estava chegando, em que contexto você chegou, como foi sua infância, como foi sua adolescência. Então, a gente vai fazer toda uma construção, a gente vai mapear, né? Eu costumo fazer isso com os meus clientes. E aí, então, depois a pessoa vai trazer o que seria uma queixa, né? Tipo, o que ela gostaria de melhorar na vida dela? E aí, assim, a gente vai aprofundando, né? Então, assim, a partir dessa queixa, a gente vai, né, fazendo esse processo, né, essa trilha de autoconhecimento, né? Então, na terapia, eu não vou dar respostas, eu vou fazer perguntas. Porque as respostas, elas estão na pessoa, né? Eu, como terapeuta, se eu der uma resposta para o meu cliente, eu posso estar projetando coisa minha, né? E cada pessoa, a gente fala que, né, ela tem seu eu superior, né? Então, assim, o que é certo para mim pode não ser o melhor para você, pode não ser. Então, assim, felicidade, né? Como é uma coisa particular de cada um. O que é ser feliz para mim pode ser diferente do que é para você, do que para, né, todo mundo. Então, assim, eu vou estimular para que a pessoa consiga se conectar com o eu profundo dela, para que ela consiga acessar as respostas que já estão nelas. A gente fala muito na psicologia, né, que assim, a gente tem as nossas sombras, é verdade. A gente tem muita coisa que está lá no nosso porão, no inconsciente, como a gente falou na primeira rodada, que a gente não quer ver. É dolorido, a gente não quer ver, a gente deixa no inconsciente porque a gente não quer olhar. Mas assim como a gente tem essas sombras, a gente tem também as nossas luzes, né? E aí estão as respostas, estão os caminhos, né? Que vão levar a pessoa para o lugar de paz, para o lugar de felicidade. Então isso é trabalhado em terapia, né? O autoconhecimento para que ela aprenda a ouvir
essa fonte, né, de sabedoria que existe dentro dela. E as pessoas não se olham, né? Por isso que elas vão para a vida batendo cabeça. É interessante, porque o processo terapêutico, ele passa pela pessoa descobrir as respostas, não é isso? Isso. Enquanto uma mentoria, o mentor dá as respostas. Quer dizer, a gente coloca um problema e nossa situação é um problema específico. Sobre carreira, sobre compra ou vende, sobre muda ou não muda, faço ou não faço, como é que eu construo, como é que eu desconstruo. Então, é um processo diferente. Então, quando a gente fala em terapia, quando a gente fala em coaching, quando a gente fala em mentoria, eu costumo dizer que o terapeuta faz perguntas para que a pessoa responda. Isso. E o mentor ouve as perguntas e dá as respostas. Sim, na experiência é um caminho. dele. Então, a mentoria não é um processo terapêutico, a mentoria é um processo de análise de um processo decisório nós ajudamos a tomar uma decisão específica. Quando o problema está equacionado, a mentoria encerrou. A terapia, muitas vezes, é um processo muito mais longo, porque ele tem uma construção, uma reformulação de conceitos interiores, diferentes de uma mentoria. É bem interessante isso. Eu costumo sempre colocar isso, porque às vezes as pessoas me confundem com um terapeuta. Eu falei, eu não sou um terapeuta, apesar de ser filósofo clínico, mas eu não sou um terapeuta. Eu trabalho com mentorias. Você me pergunta, eu vou te responder. Olha, Nádia, foi um tremendo prazer conversar com você. Você tem uma característica muito interessante como psicóloga. Com certeza a gente vai conversar outras vezes. Eu queria que você deixasse aí o eventual contato, alguma coisa sobre o que você faz, o seu trabalho, para quem está nos ouvindo aí. Bacana, Edgar. Muito obrigada pelo convite. Fico aqui muito honrada também. Foi um prazer aqui falar com você hoje. E com certeza venho para um próximo encontro, sim. Vou deixar aqui então o meu contato, né? O meu Instagram, que é nadiadelbin.psi. E o meu LinkedIn, que é só Nádia Delbin, mesmo sem ponto, sem nada. No nosso post vai estar ali os dados da Nádia para que você possa falar com ela. Eu agradeço bastante que você tenha assistido essa nossa conversa. Eu e a Nádia ficamos felizes com isso. Conheça a arte de tomar decisões. Visite o nosso site. Conheça mais sobre o assunto. Nós estamos à disposição.